A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 40. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Tu estás acompanhando o estudo de Jeremias, então tu tá vendo que a profecia ou as profecias são dirigidas para Jerusalém e para Judá e para os reis, para os sacerdotes, para os mestres, os profetas, os religiosos da época, e sim para o povo. O que a gente vê? Que as pessoas que se diziam de Deus, que eram povo de Deus, se perderam na religião. Estavam vivendo um relacionamento vazio. Não havia intimidade. O que existia eram rituais, eram ajuntamentos solenes, eram pactos, alianças, trabalhos, ofertas, oferendas, sacrifícios, liturgias. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. A religião se tornou um meio em si mesmo. E Deus era um mero detalhe. Assim como o Deus vivo, o Deus criador, o Deus altíssimo, outros deuses, outros ídolos, outras divindades. Então aqui Jeremias, sendo boca de Deus, está profetizando contra os maus pastores. Sim, existem pastores bons, existem pastores maus, existem falsos mestres e mestres verdadeiros, existem falsos profetas e profetas verdadeiros. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é verdadeiro. E o inimigo, ele só faz cópia e falsificado. Então existem bons pastores e existem maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Parece palavras do Senhor Jesus. Porque Jesus veio para as ovelhas de Israel. E o que Jesus encontra no templo? Um comércio, vendilhões, um covil de salteadores, sacerdotes que faziam o mal, que vendiam tudo, escribas e fariseus que devoravam a casa dos órfãos e das viúvas, exigiam dízimo de tudo, mas eles em si não faziam bem. Eram implacáveis com a guarda do sábado, mas deixavam uma pessoa morrer, padecer, sofrer. E eram hipócritas, porque se era para salvar o boi, a ovelha deles, o dinheiro, a propriedade, o território, e não importava ser sábado. Agora, se tinha uma pessoa passando fome, necessidade, carecendo de cura, de remédio, de auxílio, não posso, é sábado. Eu dei a minha oferta, já dei minha oferta, não vou te ajudar. Enfim, era a mesma situação. Nos tempos de Jeremias, nos tempos do Senhor Jesus e nos nossos dias também. Nós vemos pessoas que amam a instituição, amam a religião, amam a liturgia, amam o ritual, mas as ovelhas, se elas estão perdidas, se elas estão doentes, se elas estão magras, se elas estão feridas, não importa. O que importa é que o show não pode parar. O mecanismo tem que girar. Tem que continuar entrando as ofertas, os dízimos, tem que movimentar. Agora, se aquela ovelha
Tá no caminho de Deus? Ela é santa? Ela é salva? Ela tá liberta? As suas feridas foram tratadas, foram curadas? Ela ama a palavra de Deus? Ela segue a palavra de Deus? Ela ora, ela jejua, ela pratica? Os pastores não sabem. Por quê? Porque são maus pastores. E o que maus pastores fazem? Destroem as ovelhas. O que maus pastores fazem? Dispersam as ovelhas. Porque as ovelhas cansam de serem maltratadas. As ovelhas cansam de serem mal cuidadas. E são dispersas. Vão procurar pastagem, água. Vão para outro lado. E muitas vezes nessa busca encontram um lobo, um leão, um urso ou um ladrão. Vocês estão entendendo? 2. Portanto, assim diz o Senhor. Nós já estamos bem esclarecidos a respeito desta expressão. Assim diz o Senhor. Quando Jeremias ou mesmo Isaías falavam esta frase, vamos dizer, esse título, essa expressão, essa sentença, assim diz o Senhor, é para a gente ficar atento, porque vem palavra de Deus. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, ó, não vai ficar barato. As ovelhas são minhas. Porque o bom pastor é Jesus. E vocês estão fazendo mal para minhas ovelhas. Então vocês vão ter que vocês vão ter que dar conta para mim. É comigo. É o próprio Deus que vai defender as ovelhas. Eu tratarei de castigar vocês. Castigar quem? Os maus pastores. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Então aqui eu tenho que contextualizar o que acontece. Na própria Jerusalém, na própria Judá, já havia essa dispersão. Já tinha muita ovelha magra, muita ovelha sedenta, muita ovelha doente, muita ovelha ferida, muita ovelha dispersa, confusa. Naquela época. Vimos que na época do Senhor Jesus também. E hoje também. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna. Então se Deus está dizendo, através de Jeremias, que ele ia tratar desses maus pastores, que ele ia castigar esses maus pastores, isso se aplica também aos nossos dias. E o que é para uma ovelha ser fecunda, se multiplicar, tá no aprisco, tá cuidada, tá amada, tá alimentada, tá protegida, tá feliz? Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Todos nós, como ovelhas, precisamos do bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vimos o que Davi fez para defender as ovelhas. E todos nós precisamos de líderes espirituais, de pastores, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que tenham amor no coração e que estejam dispostos a morrer até pelo seu rebanho. Muitos veem as ovelhas como lucro, ou como a Bíblia diz, eles querem dominar, eles querem ter a supremacia, ter o poder, a autoridade sobre as ovelhas. Serem os donos, e isso Deus também não quer.
Então, essa profecia é bem pesada e bem atual. Deus vai lidar, vai castigar, vai tratar com esses maus pastores. 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. No outro capítulo a gente viu, há um remanescente fiel, há um resto, há 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal. E aqui está falando claramente que vai levantar um renovo justo, que vem da linhagem de Davi. Quem é o Senhor? Quem é o rei? Quem é o filho do homem que descendeu de Davi? Quem é o renovo mais justo que pode ter? O Senhor Jesus. Vimos isso em Isaías também. E claro, também o povo, o remanescente, o povo de Deus, os judeus. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Aqui é como se ele falasse assim: no passado vocês contavam para os filhos de vocês: Deus nos livrou do Egito, da escravidão do Egito. Agora, nos dias de vocês vão proclamar a libertação da Babilônia, do império, do cativeiro, do exílio, que a gente viu que é da terra do norte. E cada um de nós, vai poder ter essa esperança de habitar na sua própria terra. Eles especificamente no território de Israel. Mas nós sabemos que Deus nos tirou, cada um de nós que foi salvo, que foi curado, que foi liberto, que conheceu o dia da visitação, que recebeu de Deus a salvação, sabe de onde Deus nos tirou. Sabe de qual cativeiro, de qual dor, de qual prisão, de qual vergonha, de qual pecado foi liberto, foi salvo. Então a gente sabe o que a gente pode contar, qual o testemunho que a gente pode anunciar da salvação que nós recebemos, da cura que nós recebemos, da libertação que nós recebemos. 9. A respeito dos profetas. Então, a gente já falou dos maus pastores, falamos do renovo de Davi e agora vamos falar dos falsos profetas. Lembrando que Jeremias era maltratado, perseguido, rejeitado. E nesse contexto está preso numa cova, algemado, amarrado, pés e mãos, né? A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Lembra que também eu comentei com vocês que Jeremias estava entre o povo e Deus. Ele recebia as palavras de Deus, sabia que aquilo era verdade, sabia que aquela mensagem era para ser entregue e sabia o custo, quão doloroso, quão pesado era. E quando ele entregava, ele era rejeitado, ele era criticado, ele era envergonhado, ele era humilhado, ele apanhava, era torturado, era preso, ameaçado de morte. Então são santas palavras, mas é muito difícil quando tu não recebe o acolhimento do teu povo, o reconhecimento, o respeito. Não há fé, não há respaldo, não há confiança por parte do povo.
10. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau e seu uso da força não é reto. Então, é pecado. A cultura, a sociedade, a comunidade, o povo estava mergulhado no pecado, nos pecados. Então, a consciência deles estava cauterizada, o coração deles estava endurecido, os seus olhos estavam cegos, seus ouvidos surdos. Então, eles rejeitavam a palavra de Deus, rejeitavam as profecias, porque eles queriam continuar pecando. A gente viu no vídeo, eles tinham saudades de pecar. Eles lembravam dos pecados, eles lembravam daquilo que era errado, que era vergonhoso, que era pecaminoso. 11. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Então, de novo, não era só o povo que pecava. Os líderes também pecavam. Os pastores pecavam, os profetas pecavam, os sacerdotes pecavam. A religião estava contaminada, a fé, a vida espiritual, as práticas religiosas, espirituais, tudo estava contaminado, corrompido por causa da maldade, da transgressão, da iniquidade, do pecado. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque tratei sobre eles a calamidade. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Então, temos dito com veemência e temos repetido desde Isaías de que o castigo vem, o juízo vem, a disciplina vem. Aqui está dizendo, Deus, está dizendo, trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição. Então, vai chegar o tempo do castigo, vai chegar o tempo da disciplina, vai chegar o tempo da punição. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Então, nós estamos vendo a situação de Judá, mas Israel já tinha caído, Israel já tinha pecado, Israel já tinha se separado de Deus e tinha sido punido, destruído, exterminado. E agora Judá está fazendo pior. Mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Então, o que a gente está vendo aqui? Adultério, falsidade, desonestidade, violência, maldade, pecado em cima de pecado, iniquidade, transgressão. Eu não sei o que eu tenho que dizer para vocês entenderem quão mergulhados estavam no pecado. Pastores, profetas, sacerdotes, líderes, reis e o povo. E aí Deus está dizendo que eles são malfeitores e que eles não se convertem e também não permitem que os outros se convertam. Por quê? Porque eles estão perdidos e eles ensinam errado. Eles dão maus exemplos. Eles pervertem o direito, eles pervertem a justiça, eles pervertem o juízo. Como Jesus também falou, vocês não entram e não deixam os outros entrar. Vocês ensinam errado para que eles não se convertam. E aí fala de Sodoma e fala de Gomorra. Então tu imagina a impureza, a promiscuidade, a infidelidade, a traição, o adultério, a prostituição. Porque a comparação é com Sodoma e com Gomorra, que sabemos muito bem do que se trata. 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber a água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra.
A gente estudou muito isso em Eclesiastes, né? Que se tu tem um problema no povo, é uma coisa. Se tu tem um problema na liderança, é muito pior. Vimos também em Provérbios, a sabedoria nos ensinou que quando uma pessoa está investida de autoridade, ela está numa posição mais alta, mais elevada, este pecado respinga, derrama, transborda muito mais, porque a área de abrangência é maior. Então, se tu é um rei, se tu é um pastor, se tu é um líder, se tu é um profeta, se tu é um sacerdote e tu tá em pecado, tu contamina todos os que estão sob a tua tutela, a tua autoridade, todos que estão subordinados a ti. E aí, a conclusão ou a consequência é que essa impiedade vai se derramar sobre toda a terra, vai escalonando os efeitos, as consequências nefastas do pecado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas, que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. O que estava acontecendo? Jeremias estava falando que se eles não se arrependessem, eles seriam mortos, seriam presos, seriam torturados, seriam exilados, seriam levados cativos, que a nação ia acabar, que Jerusalém ia ser destruída, que o templo ia ser destruído. Quer dizer, destruído. Então o que quer dizer? A profecia não era agradável. Era anúncio de calamidade, de desastre, de castigo. E aí os outros profetas, os falsos profetas, diziam o quê? Não, vai dar tudo certo, Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa, não julgueis, né? Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Falam de esperança quando Deus está dizendo que vai vir juízo. Falam de salvação quando Deus está dizendo vai vir castigo. Vocês estão entendendo? Isso é uma falsa profecia. É tu não falar o que a boca de Deus fala. No nosso caso, nós estamos estudando a Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que tu acha, não é que X acha, não é que Y acha. É o que a Bíblia diz. Nós estamos lendo diariamente, né? Todos os dias o que a Bíblia diz. E a Bíblia está dizendo isso. Aí eu venho aqui e falo o que vocês querem ouvir. Eu não estou sendo boca de Deus. Era o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles falavam o que o rei queria ouvir, o que o sacerdote queria ouvir, o que o povo queria ouvir. E Jeremias falava o que Deus mandava ele falar. Assim diz o Senhor. E eles queriam matar Jeremias, queriam calar Jeremias, queriam prender Jeremias, queriam fazer um mal contra Jeremias. Cala-te. Não querem ouvir o que ele tem para falar. Querem, que nem atualmente, querem reescrever a Bíblia, arrancar páginas, trechos, textos, livros, porque isso nós não queremos ouvir. 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, vocês terão paz, e a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhes sobreviverá. Então tu imagina, Jeremias está dizendo, vocês vão ser levados cativos, isso aqui tudo vai ser queimado, destruído. E eles, não, vocês vão ter paz, vai dar tudo certo. Mesmo vocês tendo esse coração duro, sendo pecadores, adúlteros, mentirosos, falsos, desonestos, violentos, não vai acontecer nada com vocês. Que Deus é bom, Deus é bom. Nenhum mal lhe sobrevirá. É isso que a pessoa quer ouvir. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Sabe, o desespero, a angústia, a aflição de Jeremias era essa, porque ele sabia que o que ele estava falando era verdade, ele sabia que tinha sido Deus que tinha mandado ele falar, e ele sabia que eles iam sofrer demais, amargamente, eles iam sofrer
tudo aquilo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que mude de ideia. E isso era muito doloroso para Jeremias, porque ele queria o quê? Que o seu povo se arrependesse, se convertesse, se voltasse para Deus. E o povo queria matar ele. Então, nos últimos dias, quer dizer, quando a coisa acontecer, como nos dias de Noé, vai ser tarde demais. Como nós estamos dizendo, como nós estamos pregando, como nós estamos anunciando. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo. E o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Claro, se tu é um homem de Deus, se tu é uma mulher de Deus, se tu é um profeta, se tu é um pastor, se tu é um líder, se tu é um sacerdote, se tu é alguém comprometido com a verdade, tu vai falar o que Deus mandar tu falar. E se Deus disser para tu ficar quieto, tu vai ficar. E aqui tá dizendo que não. Deus não mandou esses profetas. E eles saíram correndo. Quer dizer, essa urgência, essa ansiedade, essa precipitação. Deus não falou nada e eles profetizaram. Por quê? Porque o caminho deles é mau. Porque as suas ações são más. Então, eles correm para fazer o mal. São ligeiros. 23. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Agora vai vir um outro assunto aqui, que muitas pessoas falam coisas sobre sonhos, né? Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? Então, o resumo é mentira. Eles mentem, profetizam mentiras, eles sonham que coisas da sua cabeça, nós sabemos, tem todo um estudo sobre o sonho, o que significa os sonhos, e sim, existem sonhos, visões, questões espirituais. Mas nós já estudamos também sobre profecias e profetadas, coisas que são inventadas, coisas que são produzidas por uma mente delirante, louca, neurótica, paranoica, às vezes até esquizofrênica, pessoas que estão na igreja, mas estão longe de serem convertidas e usam esses dons, ou aparentemente esses dons de revelação, de palavra do conhecimento, que são dons que existem, que estão na Bíblia, para fazer o quê? Para que o povo o siga, para ter controle, para ter poder. E claro, para mentir, estão a serviço das trevas, do inimigo, porque o espírito de engano, de confusão, faz com que as pessoas fiquem presas. As pessoas têm uma sedução, isso é uma manipulação, elas querem ser amarradas, presas, elas estão amarradas, seduzidas, presas pelas mentiras, pelos enganos. E aqui deixa bem claro que contam uns aos outros, e olha só, por causa de Baal, esquecem o nome do Senhor e influenciados por outros deuses, por principados, por potestades, por demônios, usam esse expediente de sonhos, visões e revelações para confundir, para enganar e mentir. O profeta que... Olha, isso aqui é muito importante. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é a palha? O que é que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Então o que acontece? Se é verdade, se é de Deus, se é palavra de Deus, vai se confirmar, vai acontecer. Não importa
o tempo, não importa as pessoas, não importa as circunstâncias. Deus falou, Deus vai cumprir. Portanto, eis que sou contra esses profetas. Que profetas? Os falsos profetas, os mentirosos, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Então, qual é o objetivo da mentira? Qual é o objetivo do engano? Fazer com que o povo erre, peque, se desvie, se disperse e nunca se converta, e nunca se arrependa, e nunca conheça verdadeiramente o Senhor. Eu não os enviei. Tá com a tua Bíblia aberta? Olha esse versículo e sublinha. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Então, qual seria o sinal, a forma de identificar? Não são enviados pelo Senhor, não receberam ordem alguma de Deus e não trazem nenhum proveito, nenhum benefício, nenhuma bênção para o povo. Fazem com que o povo ande errante. 33. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor, responda: vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão: o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras, sentença pesada do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Mais explicado? Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é: o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas porque vocês dizem sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor, porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de falar isso. Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidos. Então, os falsos profetas serão castigados, serão punidos. E aqui fala de eterna vergonha, de perpétuo desprezo. Muito sério tu dizer que Deus falou alguma coisa que Deus não falou. Tu usar isso para perverter, para desviar, para confundir o povo. A Bíblia diz que o que tu aumenta da palavra de Deus, tu aumenta os flagelos da tua vida. E o que tu diminui os dias da tua vida. O que a gente aprende? Cada capítulo mais sério do que o outro, né? O que a gente aprende com este capítulo de Jeremias? Assim diz o Senhor: eu recolherei o restante das minhas ovelhas, levantarei um renovo justo, um rei que reinará sabiamente, com justiça e juízo. O Senhor será nossa justiça. Aquele que tem a palavra de Deus fala a palavra de Deus com a verdade. Fala a verdade de Deus. Pois a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha. Aqui a gente pode pensar que, seja quem for, seja o que for, Deus é todo poderoso, Deus é mais forte. A pessoa mais dura, a pessoa mais pecadora, a pessoa mais rebelde, mais teimosa, mais soberba, mais impura, sei. A palavra de Deus pode quebrar, esmiuçar, desmanchar esse coração, fazer esse coração em pedaços, fazer esse vaso em pedaços, fazer isso virar caco e fazer tudo novo.
porque em Cristo nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus tem o poder de salvar, de curar, de libertar, de restaurar, de santificar. Devemos acreditar nisso.